temporada de 2020 da Fórmula 1 ainda está um pouco longe de começar, mas já tivemos o início das primeiras controvérsias técnicas. Nessa semana, todas as equipes, por unanimidade, rejeitaram os pneus da Pirelli para 2020 e decidiram manter os compostos de 2019, né? Então já tem ali algumas discussões de bastidor e é isso que a gente vai explicar para você nessa edição do Debate Motor, nessa edição de número 189. Eu sou Bruno Ferreira, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor, também convidando vocês a ficarem de olho nas nossas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, no Instagram, no Twitter, @Projeto Motor e, é claro, lá no projetomotor.com.br. Lucas, seja muito bem-vindo, Lucas. Eu queria que você já começasse explicando para o pessoal, né? O pessoal às vezes fica um pouco por fora, não está mais tão por dentro assim do noticiário. O que aconteceu, Lucas? Qual foi a grande notícia da semana com relação aos pneus de 2020? Bruno, a notícia é que as equipes resolveram rejeitar o novo pneu que a Pirelli desenvolveu para 2020 numa votação unânime. Só precisava de 7 equipes votar para retornar, para se manter os pneus de 2019 para a próxima temporada. E mesmo assim, todas as equipes resolveram que elas não querem o novo pneu desenvolvido pela Pirelli, elas querem continuar com o 19, lembrando que o 19 já não era, né, o preferido de algumas delas, que preferiam o de 18, ou seja, no final das contas não vai ter nem 18 nem 20, nós vamos continuar com o 19, que é o que as equipes não gostavam. Pois é, né? A Pirelli já vem falando já sobre os pneus de 2019 já tem um tempo, né? Os pneus para 2020 já tem algum tempo. E eles tinham alguns objetivos, né? Eles tinham alguns objetivos já que são frutos das reclamações das equipes, das observações que as equipes e os pilotos fazem com relação aos pneus. Então, a ideia inicial da Pirelli, né, Lucas, era construir um composto com um formato diferente, né? Com as laterais ali, os ombros que eles chamam dos pneus, em um formato diferente com aquele objetivo, né? Que é uma coisa que a Fórmula 1 sempre tenta e nunca consegue, que é permitir que os pilotos possam acompanhar os carros da frente, sem ter problema de superaquecimento, sem ter problema de perda de performance, né? Sobretudo quando anda atrás de um outro carro, né? Quando muda todo o fluxo de ar. E, né, Lucas, eles fizeram os primeiros testes, né? As equipes já vêm desenvolvendo esses pneus já desde o começo do ano, com aqueles testes cegos que a Pirelli faz, nem são testes tão divulgados assim, né? A gente não tem tantas informações assim. Mas a primeira vez que a Fórmula 1 realmente fez o teste do pneu em Austin, né? Foi nos primeiros treinos livres de sexta-feira do GP dos Estados Unidos em Austin. E ali, né, mesmo que eles tivessem testado o composto C4, né, que é o segundo composto mais macio da gama da Pirelli para a Fórmula 1, alguns pilotos ficaram bem insatisfeitos e desde lá a gente já teve um indício de que o pneu não agradou, né, Lucas? Sim, o pessoal estava reclamando que mesmo sendo um pneu mais macio, o composto parecia mais duro porque o carro deslizava muito. Então, alguns pilotos reclamaram, acharam que completamente assim, eles perdiam o equilíbrio do carro. A Pirelli na época chegou a falar em Austin, né, que o problema também tinha a ver com a temperatura que tinha sido mais baixa, né, naquele treino. Além disso, tinha sido apenas um treino livre que as equipes ainda estavam no meio ali da temporada, ou seja, realmente um pneu que ele tem um formato diferente, então você tem que fazer uma adaptação aerodinâmica, ele tem uma mudança aerodinâmica e além disso ele tem uma mudança de como principalmente os pneus traseiros, que é o pneu da tração, né, entra em contato com o solo. Então, existe toda uma mudança de acerto, não só aerodinâmica, como até de suspensão dos carros. Então, a Pirelli explicou, gente, calma, isso aqui a gente está verificando como é que é o pneu, vocês precisam desenvolver mais ainda. Só que, então fizeram o adiamento da decisão sobre o pneu para depois da temporada, fizeram um novo teste em Abu Dhabi depois do último GP do campeonato, e os pilotos das equipes continuaram com a mesma opinião, que o pneu não era bom e que elas preferiam manter o de 19, muito porque, principalmente as equipes médias, diziam assim que agora ficava difícil para elas fazerem ajustes aerodinâmicos nos modelos de 20, para se adaptar a esse novo composto, sendo que as equipes grandes teriam mais flexibilidade, para conseguir acelerar esse desenvolvimento, né? Então fizeram a votação e preferiram manter o pneu de 19. As mesmas opiniões foram dadas depois do teste de Abu Dhabi, né? E acho que tem um outro ponto também a se observar, porque de fato, se eles mantivessem os pneus de 2020 para 2020, né, se eles mantivessem esse perfil diferente dos pneus,
as equipes iam ter que fazer as adaptações aerodinâmicas de acerto, como você falou, mas acho que também tem um ponto que é meio peculiar da temporada de 2020, que vai ser uma temporada de transição, né? As equipes, elas precisam já começar a se preparar também para as mudanças de 2021, né? A Pirelli mesma já está também se preparando para 2021, fazendo os testes com os compostos maiores, né? Com os compostos para rodas de 18 polegadas. Então, as equipes tendo que fazer uma série de mudanças para o conceito de 2020, né, fazer toda ali uma mudança na forma como o carro gerencia os pneus, ia ser uma mudança que ia ter um prazo de validade muito curto. Né? Para 2021 ia ser uma mudança totalmente jogada fora, porque para 2021 as exigências vão ser outras. Então, até mesmo nesse ponto, né, de que a Fórmula 1 precisa ter um contexto mais de estabilidade para 2020, né, para exatamente permitir que as equipes desenvolvam 2 projetos ao mesmo tempo, foi também, acho que, um dos pontos que forçaram as equipes a evitar mudanças de última hora e mudanças mais intensas, assim, da forma como você lida com os pneus. Né? Isso, né, Lucas, a gente observando até como a Fórmula 1 já vem se desdobrando em bastidores, como é que vem essas conversas com relação aos pneus. Nós já temos algumas polêmicas, né, desde os últimos anos, 2018 para 2019, né, como você até já falou que as equipes tentaram até voltar com os pneus os pneus de 2018 durante 2019, porque no fim das contas, né, claro que todo mundo vai tentar ver o que é melhor como um todo, né, o que funciona melhor para a categoria como um todo, mas também as equipes querem defender os seus próprios interesses, né, como as equipes intermediárias não vão querer mudanças de última hora agora, porque elas não têm recursos para conseguir fazer frente, mas também nós já temos essas mudanças, né, de pneus de 2018 que tentaram manter em 2019 e acabou não dando muito certo. Isso já vem acontecendo já tem algum tempo, né? Sim, em 2018 já tinha o problema do pneus superaquecendo e tendo muito graining, né? O graining é aquele pedacinho de borracha que descola, vai para a pista e depois o piloto passa em cima de novo, aí o carro desliza porque o pneu deixa de ser, né, aquela coisa lisa no slick, né? O que a Pirelli fez para esse ano, então? Para você ter menos superaquecimento e menos graining, ela diminuiu em 0,4 milímetros a banda de rodagem, a parte que tem o composto químico, né, do pneu. Porque essa parte, sendo um pouquinho menor, ela, teoricamente, ela teria menos temperatura, né? Então, ela segura menos temperatura, então o risco de superaquecimento seria menor. Só que o que aconteceu? A maioria das equipes, até muitas equipes, começaram a ter problema com o pneu de 2019 para chegar, então, agora na temperatura. Ou seja, o pneu, em vez de superaquecer, agora a janela de temperatura ideal do pneu ficou muito pequena, muito curta. As equipes demoravam muito para chegar na temperatura e quando chegavam, às vezes já estava no final da vida do pneu. Algumas equipes, como a Mercedes, por exemplo, se deram bem. Elas conseguiram achar ali rapidamente a fórmula para você lidar. Ferrari, por exemplo, que fez um carro com menos pressão aerodinâmica, teve muita dificuldade. Haas teve muita dificuldade. E aí teve toda a polêmica, vamos voltar, não vamos, porque aí ajudava um, não ajudava o outro, né? A Pirelli, então, ela tentou desenvolver para 2020 um pneu que ela achava que mantinha essa característica de não superaquecer, porém com um ombro um pouco maior. A ideia justamente era de tentar um pouquinho mais ali mudando o formato do pneu, alterar essa questão da janela de temperatura, né? Só que as equipes acharam que o pneu desliza demais, e aí, ou seja, chegou-se em outro problema que as equipes acharam mais grave ainda, então que elas acharam assim, melhor então a gente só desenvolver o carro para o ano que vem do jeito que a gente estava desenvolvendo mesmo, para encontrar essa janela, já que o pneu de 2021 vai ser não só o pneu, né, o carro de 2021, mas o pneu também com o aro 18 vai ser completamente diferente, então a gente faz um desenvolvimento só, mais radical, como o Bruno já comentou. Pois é, e a gente vê mais uma vez, né, esse assunto ganhando muita relevância, né, porque são muitos fatores que interferem e até vai muito em questão do que a Fórmula 1 quer para si mesma, né, porque a Pirelli, no fim das contas, ela acaba mais seguindo as diretrizes que lhe são passadas, né,
As equipes pedem um determinado tipo de pneus, a Pirelli trabalha para chegar nesse resultado. Desde que a Pirelli está na Fórmula 1, isso acontece dessa forma, né? Que o objetivo da Fórmula 1 em 2011, né, que foi quando a Pirelli entrou, era de ter um pneu que se desgastava mais para tentar fazer com que isso fosse um fator de botar mais entretenimento na corrida, mais variáveis estratégicas, e isso foi muito presente em 2011, 2012, 2013, 2014 também, eles tentaram manter mais ou menos por aí, mas depois foram por caminhos diferentes, né? Depois tentaram fazer pneus que duravam um pouco mais, que permitia que os pilotos acelerassem, pisassem fundo por mais tempo, né? Sem ter que se preocupar muito com desgaste e tudo mais. Só que ainda assim isso acaba sempre sendo um assunto relevante, né? Sempre acaba se falando disso porque parece que nem sempre esses objetivos são cumpridos e nem sempre os objetivos são corretos. E aí muita gente pode se perguntar, né, Lucas, se a melhor forma para a Fórmula 1, pensando de uma forma mais geral, seria manter realmente esse processo de tomada de decisão, sabe? De você faz um objetivo em mente, você passa para a Pirelli quebra a cabeça para tentar chegar nisso e às vezes não dá certo, né? Às vezes as coisas acabam não funcionando na prática como se deveria funcionar na teoria, né? E aí muita gente acaba até sonhando, né, com o retorno de uma guerra de pneus, de ter mais fabricantes, porque realmente isso não era um problema quando você tinha essa filosofia diferente de guerra de pneus. O que você acha com relação a isso? O que você acha que a Fórmula 1 deveria fazer e pensar com relação a isso? Bom, para começar, acho que tem um problema mais sério da Fórmula 1 que não é só a questão do pneu, mas que interfere muito nessa questão também, que é a governança, que é a forma de tomar a decisão. Porque é muito claro que quando você coloca equipes, o promotor, a FIA numa mesa, eles batem cabeça, eles não conseguem decidir o que eles querem para o futuro. Isso aconteceu com o regulamento 2021, que era para ter saído muito antes do que saiu, e mesmo assim saiu de um jeito que tem um monte de gente torcendo o nariz. E acontece também com a questão da Pirelli, por quê? O que é ruim para um, às vezes é bom para o outro. Então, do mesmo jeito que tinha muita gente reclamando do pneu 18, tinha gente rindo. Do mesmo jeito que tinha muita gente reclamando do pneu 19, a Mercedes estava rindo do pneu 19, estava achando maravilhoso. Ou seja, todo mundo reclamou do pneu de 2020, mas tenho certeza que se mantivesse o pneu 2020, ia chegar em março, abril, a gente ia ver uma equipe que ia ter conseguido achar uma forma melhor. Então, qual que é o problema? É muito o problema da governança, de tomada de decisão. É muito confuso e nunca vai agradar todo mundo. A FIA e o promotor tem que entender isso, né? É impossível você agradar 10 equipes, se tiver mais, 12, 13 equipes. Sobre a questão de guerra de pneus, é lógico, a gente que gosta daquela competição pura, né? De ver o carro superando o outro carro, o motor superando outro motor. É legal ver uma briga assim, do mesmo jeito que a gente vê o motor Ferrari e o motor Mercedes, a gente falar, porque a Pirelli, a Michelin, a Goodyear, a Firestone, né? É legal. E você tem também uma variedade, teoricamente você pode ter uma variedade mais de pacotes, né? Então, por exemplo, você pode ter uma equipe que tem um motor Mercedes igual da Mercedes, mas enquanto a Mercedes tem o pneu Bridgestone, ela tem um pneu Pirelli ou Michelin, né? E aí às vezes você faz o mix. Mas a gente tem que lembrar também que nos áureos tempos das guerras de pneus, as fornecedoras tinham suas preferências também, né? Então, uma equipe ou outra, isso reforçava muitas vezes também o papel aí das equipes grandes, né? Tem aquele momento quando a gente teve Bridgestone e Michelin, que a Ferrari era a equipe da Bridgestone. A Bridgestone desenvolveu um pneu para a Ferrari e aí as outras tinham um pneu que a Ferrari desenvolvia, tanto que naquele momento todas as grandes pularam para o Michelin. Aí em 2005 a FIA deu aquela tumultuada no regulamento, só tinha a Ferrari de Bridgestone e ela se deu mal naquele regulamento, né? Então assim, é sempre complicado você mexer nesses parâmetros. Mas mais do que tudo, eu acho que o problema da Fórmula 1 é a governança. Mas você pode colocar 30 fornecedoras ou ter uma só, mas é mais assim, como fazer as escolhas. Nós estamos tendo esse problema agora, no meio de dezembro de 2019, porque se atrasou a escolha do pneu, do regulamento para 20, que era para ter sido feito no final do primeiro semestre, foi feito só em outubro. Então é esse o maior problema da Fórmula 1. Pois é, né? E quando você tem uma guerra de pneus, né, a filosofia muda, né? Você tem duas
concorrentes, e aí existe um natural desenvolvimento mais forte pensando em performance, né? Tanto é que a gente pode reparar que as temporadas em que são adotadas as guerras de pneus, o rendimento dos carros sobe muito, né? Os carros ficam muito mais rápidos porque você começa a visar mais performance, e aí você tem menos, uma equação um pouco menor para se fazer, né? Hoje em dia, como a Michelin, como a Pirelli é a única fornecedora de pneus da Fórmula 1, ela precisa colocar vários elementos na mesa, né? Não basta apenas desenvolver performance, mas ela também quer fazer uma forma com que os pneus possam competir uns com os outros, com a durabilidade, não precisa ser tão pouco durável, mas também não precisa durar a vida inteira, porque você também é interessante ter alguns pit stops para você colocar mais elementos na prova, então é muito mais coisa para você fixar, né? Muito mais coisa para você ter como um objetivo. Enquanto que na época de guerra de pneu você desenvolve performance, então você tem um problema menor nesse sentido, né? Porque eram pneus que realmente eram mais focados em performance, em durabilidade, aquela coisa toda, mas basicamente em rendimento, só que você tinha os efeitos colaterais, como você falou, né, Lucas? As equipes tinham as suas preferidas e isso naturalmente também tem um aumento de custos, né? Acho que tudo gira também em torno disso, né? Como você tem um aumento de custos, você precisa testar mais os pneus, leva mais para a pista para fazer mais experimentos e um querendo ganhar do outro, você aumenta custo de desenvolvimento, de pesquisa, de testes. Isso acaba colocando a Fórmula 1 num ponto que ela pelo menos quer evitar por enquanto, né? Então acho que nesse ponto, né, por mais que a gente também veja com bons olhos, eu pelo menos vejo com bons olhos o conceito de guerra de pneus, eu entendo que para a Fórmula 1 de agora não é esse o foco, porque realmente o problema está na forma de tomar decisões, né? Então acho que enquanto isso não mudar, nada vai mudar. E você, pessoal, o que você acha sobre tudo isso, né? Você gostaria de ver os pneus diferentes, né, para dar uma chacoalhada na relação de forças? Gostou dessa novidade da manutenção dos pneus de 2019? Gostaria de ver guerra de pneus? Deixe seu comentário aqui embaixo, não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br. Lucas, valeu pela parceria de sempre. Galera, um grande abraço e até a próxima.